Bom dia, pessoal. Hoje daremos início a um novo capítulo. A gente vai trabalhar com os conteúdos do capítulo 8. Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia aliada à geração de energia elétrica, né? Como que a tecnologia ela pode ajudar a energia elétrica e como que está sendo esse processo, né? Então a gente vai introduzir como que é o tema, né? Como que os conteúdos vão ser trabalhados. Vamos falar das fontes alternativas, ou seja, por que a tecnologia pode ajudar a questão da energia elétrica, não somente a energia elétrica, como também a questão ambiental, que se a gente usa fontes alternativas para gerar energia, significa que a gente está pensando de uma forma mais sustentável. E a gente vai trabalhar focando então nessas energias, energia eólica, solar, vamos falar uma por uma, geotérmica, a energia de maremotriz, energia de biomassa e a gente vai falar um pouquinho do uso de fontes alternativas, né? Como que ela se dá no Brasil. Vamos concluir a aula e eu vou passar as atividades no último slide para vocês, o que vocês vão ter que fazer essa semana. Então vejam até o final. Então, as ciências e a tecnologia, elas andam de mãos dadas. Você teve as ciências, né, se desenvolvendo no século XVIII e com isso foram iniciadas as revoluções industriais. Essas revoluções industriais, com elas vieram a expansão de novas tecnologias, de novas fontes, de novas descobertas. Houve então, para poder gerar esses novos produtos, né, das descobertas, superexploração dos recursos, porque você precisou de muito combustível, uma vez que a indústria estava sendo desenvolvida. E ela foi sendo desenvolvida e as demandas foram aumentando, ou seja, as procuras pelos produtos foram aumentando, assim como as pessoas também. E aí elas começaram a comprar, enfim. Isso tudo gerou uma superexploração desses recursos. Como consequência final, né? Final, vamos dizer assim, houve a questão dos impactos ambientais. Porque se você explora um recurso e usa muita industrialização, você vai ter muita poluição. Então, isso vai gerar impactos ambientais. E a solução para esses problemas, elas também vêm da ciência e da própria tecnologia, à medida que elas duas juntas podem procurar por fontes alternativas. Aqui a gente tem uma placa solar, essa imagem aqui, os instrumentos das usinas eólicas, só para mostrar que a gente tem alternativa também para gerar energia. Então, as fontes de energia, ela é importante porque é uma fonte renovável geralmente, ou seja, a natureza vai conseguir repor, não corre o risco de acabar a longo prazo. Então, a natureza, se você usar certamente, ela vai repondo e não vai ter problema nenhum. Por ela repor, você não vai precisar gerar isso industrialmente, vai causar menos impactos ambientais. Pontos negativos. Por ser uma tecnologia nova e não ter muitos incentivos, vamos dizer assim, a implementação às vezes depende também do clima, é mais cara. Então, tem algumas variáveis que podem ajudar no sentido, mas sempre tem pontos negativos, né? Então, quais são as fontes principais? A gente tem as hidrelétricas, que é pela força da água, as eólicas, que é pelo vento, solar, que é pela energia do sol, a gente tem as placas aqui, maremotriz, que são das ondas, ondomotriz, na verdade, geotérmica, que é do calor do interior da Terra, e a biomassa, que é de estruturas vegetais, né, de florestas e etc. Energia eólica, então, primeira fonte de energia, a fonte vem dos ventos e de acordo com o movimento dos aerogeradores. Eles fazem o movimento, que é uma energia que movimenta a energia cinética, e isso vai gerar na usina a ativação para formar energia elétrica. Vantagens: não libera gases tóxicos para o ambiente porque é uma fonte de energia renovável. Mas ela tem algumas desvantagens, como eu falei, sempre tem um ponto positivo e negativo. Dependendo do lugar, pode não ser legal devido à variação do vento ou o clima não ser propício. Então, depende da região. Regiões de vento que tem a incidência de vento
pode ser uma fonte boa de ser usada. Mas regiões que tem pouco vento ou é muito variável, é bom evitar. E fora que pode causa poluição visual e sonora, embora visual eu não acredito muito, porque no centro da cidade a gente tem poluição visuais piores, mas é considerada uma poluição visual. E sonora porque o movimento desses aerogeradores faz um barulho meio incômodo na região próxima. E ela pode interferir na rota de migração de algumas aves. Devido à poluição sonora e visual, as aves evitam passar por aqui e algumas aves vão devido à ação dos ventos, então atrapalha um pouquinho nesse sentido. Segunda fonte de energia alternativa, a gente tem energia solar, que a gente tem como fonte, né, da natureza, que fornece o sol, vai utilizar placas com células voltaicas, ou seja, essas células voltaicas são dispositivos que vão pegar a energia do sol e transformar em eletricidade, só isso. Como se fosse um transformador, você pegou uma farinha e transformou em bolo, vamos dizer assim, a grosso modo. Ela pode ser armazenada em baterias, então aqui a gente tem o sol, que passa pela placa, e ela pode ser armazenada pela bateria, e você tem o inversor aqui das placas. Elas podem ser armazenadas em baterias e serem usadas junto com a nossa rede elétrica nas nossas casas. Então, ela pode ser usada diretamente ou ela pode ficar armazenada em baterias. Então, isso é vantajoso. Vantagem: sua manutenção é baixa, porém sua implantação é um pouquinho cara. E para ser implantada é necessário, é preciso que seja um local de incidência solar adequada. Locais de polo sul, polo norte, a incidência é baixa, então não vai funcionar. Energia geotérmica. A gente já estudou nos anos anteriores, nas séries anteriores, que o planeta Terra ele tem camadas. E o núcleo dela, que é a camada interior, tem calor porque a gente tem o magma ali, que é uma estrutura sólida que é expelida no vulcão, né? Então, esse calor que a gente já tem na Terra, ele pode ser aproveitado. Um exemplo de locais que você pode falar assim, aqui eu posso fazer uma energia geotérmica, você pode usar os geysers, que são locais de água aquecida, que eles vão te indicar a alta atividade vulcânica. Pois procure em fotos o que são os geysers. São aquelas fontes termais, água aquecida. Então, o que você vai ter? O calor, ele é gerado no interior da Terra, né? E ele vai acionar turbinas que vai gerar eletricidade. Olha que legal. Então, a própria natureza, ela pode te fornecer energia elétrica, se você souber usar. Qual é o problema? Baixa eficiente, e ela só vai funcionar onde tem alta atividade vulcânica. Por que no Brasil a gente não tem? Porque no Brasil os vulcões não têm atividade vulcânica como em algumas regiões de placa tectônica. Isso aí é geografia, relembrando, regiões de choque de placas tem bastante atividade vulcânica. No Brasil ele está longe dessas faixas, então ele fica meio que afastado, não tem como a gente utilizar essa fonte de energia, né? Energia de maremotriz, que são das ondas. Esse a gente poderia usar, mas a gente não usa. A gente trabalha com qual é a fonte? As ondas dos mares e oceanos. Então, as ondas, elas passam por flutuadores, ó. Vocês forem ver aqui, tá vendo o negocinho azul passando? Ó. Então, elas vão passar por esses flutuadores e vão acionar as bombas. E essas bombas vão estar ligadas a turbinas que vão formar a energia elétrica. Então, olha só que legal. As ondas passam, aciona flutuadores, que acionam bombas hidráulicas, e essas bombas hidráulicas vão transformar essa energia que vem em energia elétrica. Energia de biomassa. Então, é usado desde a pré-história, como a gente tinha os homens pré-históricos que usavam a madeira, né? E para fazer o que? O fogo. Então, os hominídeos daquela época, os homens daquela época usavam já recursos da biomassa, e eles nem sabiam. E é utilizada para quê? Para gerar energia elétrica, etanol, lembra do etanol? Não, desculpa, pode ser usada para gerar energia elétrica,
Pode ser usada para gerar energia em forma de biocombustíveis, que é o biodiesel e o etanol, e outros fins, que a gente vai usar os biodigestores, são máquinas grandes, né, que processam essas biomassas, que a gente gera o biogás e os biofertilizantes. Mas qual a desvantagem? Como a gente trabalha com produtos vegetais, cana-de-açúcar, pode ser de árvores, então a gente vai precisar fazer o quê? Algumas vezes, desmatar. Vai gerar menos energia porque o combustível dele é menos eficiente, então o álcool é menos eficiente que a gasolina. Então vai gerar menos energia nesse sentido. E existe uma dificuldade para transportar esses bagaços, né, essa biomassa e para armazenar.